Conheci um garoto e ele me convidou para sair. Enquanto passeávamos, entrei em uma loja de perfumes e comprei um. Mas o muito princeso em nenhum momento se ofereceu para pagar. Não suporto os princesos. Eu sempre deixei cristalino para qualquer pessoa do meu círculo que meu tempo é precioso demais para ser desperdiçado com homens que não sabem atuar como verdadeiros provedores. Para uma mulher da minha estirpe, o valor de um homem é medido sem rodeios pela sua capacidade e disposição imediata de bancar o luxo de quem está ao seu lado. Se um homem pretende desfrutar da minha companhia em restaurantes refinados ou eventos de prestígio, ele precisa entender que isso custa dinheiro e exige postura. Não aceito me submeter a padrões medíocres de relacionamentos modernos em que os custos são divididos como se fossemos colegas de quarto. Essa firmeza de princípios é o que sempre garantiu meu padrão social e meu respeito nos ambientes mais seletos da cidade. Foi justamente por manter essa régua elevada que meus olhos se voltaram para o Alejandro durante um evento de networking executivo. Ele chamava a atenção imediatamente pela postura altiva, ostentando um terno sob medida impecável e um relógio que parecia custar uma fortuna. Quando se aproximou da minha roda de conversa, demonstrou um domínio absoluto sobre investimentos internacionais e negócios de alto risco, transparecendo uma saúde financeira inabalável. Fiquei fascinada pela aura de poder aquisitivo que ele emanava ao cumprimentar diretores e grandes empresários com extrema intimidade. Naquele momento, tive certeza absoluta de que finalmente havia encontrado um parceiro à altura do meu nível social e das minhas exigências. Alguns dias depois do nosso primeiro contato, Alejandro me enviou uma mensagem elegante me convidando para dar uma caminhada à tarde. O destino escolhido por ele foi o centro comercial mais exclusivo e refinado de toda a cidade, um local onde a elite costuma fazer suas compras. Aceitei a proposta na hora, interpretando aquele convite como cenário perfeito para um encontro sofisticado. Imaginava que passaríamos horas agradáveis circulando pelas vitrines de marcas renomadas enquanto ele demonstrava seu cavalheirismo em cada detalhe. Eu estava pronta para viver uma experiência impecável, exatamente como uma mulher da minha posição merece desfrutar ao lado de um homem de alto nível. Enquanto caminhávamos pelos corredores de mármore do shopping conversando sobre viagens e estilo de vida, meus olhos foram atraídos por uma boutique de perfumaria de nicho importada. Tratava-se de um estabelecimento extremamente sofisticado, famoso por atender a altíssima sociedade com itens exclusivos e limitados. Era exatamente o tipo de lugar requintado onde o preço de um único frasco de perfume equivale tranquilamente ao valor do aluguel mensal de muitas famílias comuns. Sentindo que aquele momento era uma oportunidade perfeita, decidi mudar o trajeto e entrar imediatamente na loja com um sorriso no rosto. Alejandro me acompanhou sem hesitar, mantendo o tom elegante e prestativo que vinha demonstrando desde que nos encontramos. Na minha cabeça, entrar naquela boutique não era um mero impulso de consumo, mas sim a aplicação do teste definitivo de masculinidade e provedoria. Se o Alejandro desejava verdadeiramente ostentar uma mulher elegante e exigente ao seu lado na sociedade, ele precisava provar seu fôlego financeiro sem a menor hesitação. Um homem com a renda que ele ostentava deveria ter o reflexo natural de financiar pequenos caprichos da mulher que está acompanhando. Eu sabia que a forma como ele reagiria no balcão daquela loja definiria se ele merecia continuar ao meu lado ou se era apenas mais uma fachada. Por isso me dirigi diretamente ao balcão principal pronta para executar minha estratégia sem nenhum remorso. Passei quase 20 minutos conversando com os atendentes enquanto testava as fragrâncias mais caras do catálogo exclusivo da loja. Fiz questão de elogiar ruidosamente cada nota olfativa das essências mais raras, enfatizando em tom alto e claro como um perfume específico de edição limitada casava perfeitamente com a minha presença marcante. Criei toda uma cena teatral e requintada para que a equipe de vendas percebesse imediatamente que éramos um casal da alta sociedade fazendo compras de luxo. Olhava para o Alejandro várias vezes buscando a reação esperada de quem puxaria a carteira a qualquer instante para me agradar. Ele permanecia ao meu lado, sorrindo timidamente e assentindo com a cabeça para as minhas observações sobre o produto. Alejandro continuou ali parado ao meu lado durante todo o atendimento, parecendo bastante à vontade no ambiente requintado da loja. Ele mantinha um diálogo educado com o funcionário, fazendo comentários genéricos sobre o aroma marcante e concordando que a fragrância era muito refinada. Porém, para minha crescente irritação interna, ele não deu um único passo à frente em direção ao caixa enquanto o frasco era preparado. Ele simplesmente observava a movimentação dos vendedores com uma postura relaxada, como se fosse um mero espectador daquela negociação.
A ausência de um gesto ostensivo da parte dele começou a me deixar profundamente inquieta e indignada. Quando o funcionário terminou de embalar o frasco em uma caixa elegante revestida de veludo, ele anunciou em alto e bom som na bancada o valor exorbitante da compra. O preço era astronômico, digno de uma peça exclusiva trazida da Europa em tiragem reduzida. Foi exatamente nesse momento crucial que Alejandro deu um passo para o lado, me dando passagem com um gesto polido de mão enquanto voltava sua atenção para as prateleiras ao redor com total indiferença. Ele agiu como se aquele valor não tivesse absolutamente nada a ver com ele ou com o nosso passeio. Fiquei completamente chocada diante de tamanha frieza e falta de iniciativa financeira da parte dele. A minha reação imediata foi de puro pânico social e profunda indignação ao ver que ele não faria nenhum movimento para cobrir a conta. Para não passar a vergonha indescritível de cancelar a compra diante dos atendentes que tinham nos servido com tanto requinte, fui obrigada a abrir minha bolsa. Puxei o meu próprio cartão de crédito da carteira e passei no valor integral daquela quantia absurda. Senti minhas mãos tremerem de raiva enquanto digitava a senha e assinava o comprovante na bancada do caixa. Ter que usar meu próprio dinheiro para custear um capricho diante de um homem que me convidou para sair foi a maior humilhação da minha vida. Saí da loja com a sacola na mão sentindo um amargor insuportável no peito por ter sido forçada a arcar com um gasto totalmente desnecessário. Eu me senti profundamente humilhada e lesada por ter gasto meus próprios recursos com algo que ele tinha a obrigação moral e social de cobrir. Um homem que convida uma mulher do meu gabarito para passear em um centro comercial de luxo não pode se dar ao luxo de agir como um espectador passivo na hora da conta. A conduta passiva dele feriu gravemente minha reputação e minha autoimagem de mulher mimada e valorizada. Ficou evidente para mim que sua pose de empresário bem-sucedido não passava de uma casca vazia e ridícula. Rotulei o Alejandro na mesma hora como um princeso mão de vaca da pior espécie e decidi firmemente que não deixaria aquela afronta impune. Para destruir a reputação de homem de negócios próspero que ele tentava vender nos círculos sociais, passei a agir ativamente nos bastidores. Entrei em um grupo fechado de mensagens composto por executivas e mulheres da alta sociedade da cidade para relatar o ocorrido com riqueza de detalhes. Falei com o maior tom de superioridade possível que Alejandro era um liso sem dinheiro, um impostor que convidava mulheres refinadas para sair apenas para se promover e deixá-las com contas altas. Alertei todas as minhas conhecidas de que ele não passava de um pão duro fútil fantasiado de milionário. Poucos dias depois, Alejandro acabou descobrindo tudo o que eu havia espalhado a seu respeito por meio de um conhecido de negócios em comum. Ele me enviou apenas uma mensagem de texto extremamente seca e direta, dizendo que lamentava profundamente a minha atitude fútil e imatura antes de encerrar qualquer contato. Não tive a menor dúvida e bloqueei o número dele imediatamente em todas as redes sociais e aplicativos. Eu me senti completamente vitoriosa e de alma lavada por ter desmascarado um grande aproveitador antes que ele enganasse mais pessoas da nossa classe. Eu tinha a absoluta certeza de que havia agido com total justiça ao proteger meu meio social daquele tipo de comportamento miserável. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: a garota entra numa boutique de luxo importada, escolhe o perfume mais caro de edição limitada e acha que a verdadeira violência social do século foi ter que encostar o próprio cartão de crédito na maquininha. KKKKKK tanco não. Resposta da OP. Um homem de alto nível de verdade paga as contas por puro cavalheirismo e elegância. Quem aceita rachar valor ou acha normal mulher tirar cartão da bolsa em passeio simplesmente não tem classe nenhuma e deveria ter vergonha de sair de casa. Usuário anônimo 2 diz: se você tinha tanto cacife e status para estar em uma perfumaria de nicho, por que esse desespero todo no caixa? Ou você só entrou lá contando que o coitado do cara ia bancar suas luxúrias de fachada? Resposta da OP. Recursos eu tenho de sobra na minha conta bancária, meu amor. O que eu não tolero e nunca vou aceitar são homens princesos tentando economizar e fazer miséria do lado de uma mulher bonita e sofisticada como eu. Atualização 1. Já se passaram 4 dias desde a última atualização. A fatura do meu cartão de crédito finalmente fechou e ver aquele valor exorbitante lançado na minha conta me deixou completamente furiosa. Olhar para aquele número impresso trouxe de volta toda a raiva de ter sido colocada naquela posição humilhante por causa da mão de vaca alheia. O impacto financeiro na minha programação mensal foi direto e abalou o planejamento que eu tinha feito para os meus gastos pessoais de luxo. Fiquei indignada ao perceber que tive de comprometer minha margem de crédito por conta da mesquinharia de um homem que se dizia bem-sucedido.
Na minha concepção de justiça, o Alejandro me devia até o último centavo daquele perfume pelo simples fato de ter tomado meu tempo valioso. Uma mulher do meu nível não pode aceitar sair de casa para passar vergonha e ainda sair no prejuízo financeiro. Comecei a ruminar aquela situação enquanto olhava para o frasco caro repousado na minha penteadeira com profundo ressentimento. Eu não conseguiria ter paz de espírito enquanto não fizesse aquele liso sentir o peso do seu comportamento inaceitável. Decidi que era hora de elevar o nível da minha resposta e garantir que ele aprendesse uma lição inesquecível sobre etiquetas sociais. Arrumei-me com uma produção impecável, usando minhas melhores joias e roupas de grife para transparecer autoridade e elegância incontestáveis. Peguei meu carro e me dirigi pessoalmente até o centro comercial de alto padrão onde tudo havia acontecido dias atrás. Meu objetivo era direto e planejado com foco total em atingir o ponto mais sensível de qualquer homem que tenta ostentar status sem ter cacife. Entrei no shopping caminhando com passos firmes e com a cabeça erguida, consciente do peso da minha imagem naquele ambiente refinado. Eu sabia exatamente como abordar os funcionários para conseguir a atenção que desejava sem levantar suspeitas sobre minhas verdadeiras intenções. Fui direto até a gerência daquela mesma boutique de perfumaria de nicho importada onde passei o cartão no dia do encontro. Pedi para falar a sós com o encarregado geral da loja em uma sala reservada para assuntos de extrema discrição. Apresentei-me como uma cliente antiga e altamente qualificada do estabelecimento, algo que o gerente prontamente reconheceu pelo meu histórico de compras. Expliquei que precisava fazer um alerta institucional gravíssimo sobre a segurança financeira e a imagem daquela loja de luxo. O gerente me ouviu com total atenção e preocupação estampada no rosto, demonstrando total respeito pela minha presença ali. Durante a conversa reservada, passei a inventar uma narrativa minuciosamente construída sobre a conduta habitual de Alejandro em locais sofisticados. Informei ao gerente que aquele homem costumava frequentar o estabelecimento acompanhado por executivas para simular compras de valor astronômico apenas para impressionar. Afirmei que no momento decisivo do pagamento, ele inventava desculpas esfarrapadas para deixar as mulheres em situações constrangedoras e obrigadas a arcar com os custos. Disse que ele fazia isso repetidamente para se promover socialmente às custas do nome da própria boutique. O encarregado anotou cada detalhe, parecendo atônito e trocando olhares confusos com a equipe, mas prometeu repassar o caso. Para amplificar a eficiência da minha ação, não me limitei apenas à loja de perfumaria importada naquele dia. Caminhei pela mesma alameda exclusiva e entrei em outras 2 boutiques de luxo renomadas que costumo frequentar com assiduidade. Pedi reuniões privadas com os gerentes de cada uma dessas lojas para reforçar o mesmo aviso com a mesma gravidade. Enfatizei que a presença de figuras com aquele tipo de conduta duvidosa prejudicava o ambiente seletivo que os clientes VIP esperavam encontrar. Todos os encarregados me agradeceram fervorosamente por compartilhar informações tão valiosas para a manutenção do prestígio de suas marcas. Orientei cada um dos gerentes a restringir discretamente o acesso de Alejandro aos estabelecimentos ou a monitorá-lo de perto caso ele tentasse entrar. Argumentei que essa medida cautelar era indispensável para proteger a imagem e a credibilidade comercial dos próprios estabelecimentos perante a verdadeira elite da cidade. Afirmei categoricamente que clientes de alto poder aquisitivo deixariam de frequentar a Alameda se percebessem a presença de golpistas sociais circulando livremente. Os gerentes apenas acenaram e garantiram que repassariam a situação para a segurança de forma imediata. Eu sabia que aquela orientação seria cumprida à risca dada a relevância da minha posição como consumidora daquelas marcas. Saí daquelas reuniões sentindo uma satisfação indescritível tomar conta de todo o meu ser enquanto caminhava pelos corredores do shopping. Eu estava absolutamente convicta de que tinha fechado com chave de ouro as portas do comércio de luxo para aquele pão duro pretensioso. Imaginar a cara de vergonha que ele passaria se tentasse entrar em qualquer uma daquelas boutiques me trazia um alívio genuíno. Nenhum homem sem classe deveria ter a audácia de pisar em espaços de elite para fazer mulheres de alto nível passarem por vexames financeiros. Eu tinha cumprido meu papel de proteger o padrão refinado daquele centro comercial contra golpistas de fachada. Acreditei sinceramente que minha conduta havia sido um ato de proteção necessária para resguardar o comércio sofisticado da cidade de homens sem limites morais. Na minha visão, pessoas que fingem ter poder aquisitivo apenas para se aproveitar da boa-fé dos outros devem ser banidas dos ambientes refinados sem qualquer piedade. Não me arrependi por um único segundo de ter investido minha tarde naquela missão de banimento social nos bastidores das lojas.
Alejandro agora colheria os frutos amargos da sua própria mesquinharia e da falta de postura cavalheiresca que demonstrou comigo. A justiça social do nosso meio estava finalmente sendo restabelecida pelas minhas próprias mãos. Regressei para casa convicta de que minha reputação de mulher intransigente com a falta de classe continuava intocada e fortalecida. Cada passo que dei dentro daquelas boutiques serviu para reafirmar meu poder de influência perante a administração dos locais mais caros da cidade. Eu sabia que a fofoca entre os funcionários se encarregaria de espalhar o alerta para outros estabelecimentos da mesma categoria rapidamente. Alejandro ficaria completamente queimado entre os atendentes, gerentes e recepcionistas que atendem a alta sociedade local. Essa perspectiva de isolamento comercial dele trazia um conforto imenso para minha alma ferida. O fato de ter gasto energia com aquele assunto não me parecia um exagero, mas sim um dever indispensável para a manutenção dos meus padrões pessoais. Se deixarmos que homens pão-duros transitem impunemente entre nós, abrimos precedentes para que toda a etiqueta da alta sociedade seja arruinada. Eu prefiro ser vista como uma mulher rigorosa do que aceitar passivamente o desrespeito de ser tratada como pagadora de contas alheias. O perfume de edição limitada que repousava no meu quarto agora parecia um troféu de uma batalha necessária contra a mediocridade. Eu estava pronta para continuar vigilante contra qualquer outra tentativa de usurpação de status no meu ambiente. Tenho a absoluta certeza de que tomei a decisão correta e de que o resultado das minhas ações trará frutos muito em breve para todo o nosso meio social. Alejandro aprenderá do jeito mais duro que brincar com o dinheiro e com a dignidade de uma mulher elegante custa infinitamente mais caro do que uma conta de loja. Aguardo ansiosamente pelos próximos capítulos dessa história sabendo que mantenho o controle total da situação em minhas mãos. Ele que tente colocar os pés em qualquer loja de prestígio agora para ver o que o espera na porta. Ninguém debocha da minha presença sem arcar com as devidas e severas consequências sociais que eu tenho o poder de impor. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz: a pessoa tomou um fora elegante por ser fútil, e a reação madura dela foi ir pessoalmente nos gerentes de 3 lojas de luxo tentar criar um alerta de procurado contra o cara. A noção passou longe e mandou abraços. Resposta da OP: eu não fiz fofoca nenhuma. Apenas prestei um serviço de utilidade pública indispensável para resguardar o comércio sofisticado da cidade de golpistas que fingem status para dar prejuízo nos outros. Usuário anônimo 2 diz: o impacto no meu orçamento me deixou furiosa. Traduzindo, a madame vive de aparências, está atolada em dívidas e quase estourou o limite do cartão tentando bancar um estilo de vida que não consegue pagar sozinha. Resposta da OP: o valor daquele perfume é absolutamente irrelevante para a minha saúde financeira, tá? Trata-se estritamente de uma questão de princípios morais, etiqueta de elite e postura que gente sem classe jamais vai conseguir compreender. Atualização 2. Já se passaram 3 semanas desde a última... Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos, e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Atualização. Para garantir que Alejandro fosse definitivamente banido do nosso círculo social de negócios, resolvi organizar um jantar exclusivo em um restaurante caríssimo da cidade. Convidei um grupo altamente seletivo composto por grandes empresários, influentes e contatos de alto poder aquisitivo do meu meio. O objetivo principal do encontro era selar de vez a rejeição pública a esse homem e limpar meu nome de qualquer desconfiança. Preparei cada detalhe do evento para que a minha posição de liderança e sofisticação ficasse evidente desde a entrada dos convidados. A mesa escolhida ficava localizada na área VIP do estabelecimento, reservada estritamente para pessoas de grande prestígio na elite local. Durante o servir dos pratos e dos vinhos mais sofisticados do menu, conduzi a conversa para o tema da conduta masculina e do cavalheirismo. Fiz questão de abrir o jogo e contar em detalhes minuciosos como Alejandro me fez passar por um vexame indescritível naquela boutique de perfumaria importada. Exagerei deliberadamente a história, trazendo contornos dramáticos para que todos percebessem o absurdo da situação que vivenciei. Adicionei acusações insinuando inclusive que ele devia dinheiro para outras pessoas do meio corporativo e estava falido. A minha intenção ao espalhar esses rumores pesados era destruir completamente qualquer credibilidade comercial que ainda restasse para ele na região. Afirmei que homens com o perfil dele representavam um risco real para os negócios e para as famílias tradicionais do nosso convívio.
Esperei ver no rosto dos convidados reações imediatas de repúdio e indignação contra a conduta covarde do Alejandro. Eu acreditava honestamente que todos na mesa me aplaudiriam por ter tido a coragem de expor um verdadeiro impostor de fachada. Afinal, a lealdade entre pessoas do nosso nível exige que protejamos uns aos outros contra figuras de conduta duvidosa. No entanto, à medida que eu avançava nos detalhes do relato, percebi que o tiro começou a sair pela culatra de forma totalmente inesperada. A história do escândalo na boutique começou a circular pela mesa de maneira distorcida e carregada de ruídos desagradáveis. Vários convidados começaram a se entreolhar com expressões de desconforto e evidente desaprovação em relação ao meu desabafo. Em vez de focarem na mesquinharia de Alejandro, o foco da atenção se voltou surpreendentemente para o meu comportamento dramático. Senti uma atmosfera pesada tomar conta do jantar que eu havia preparado com tanto esmero para me destacar. Algumas pessoas mais influentes do grupo começaram a me olhar com uma estranheza velada e uma frieza que me deixou profundamente desconcertada. Uma empresária de renome chamada Maria chegou a me questionar abertamente sobre o motivo de eu estar tão obcecada pelo preço de um único perfume. Ela insinuou que uma mulher verdadeiramente rica não faria uma tempestade em um copo d'água por uma quantia tão banal gasta em um shopping. Aquela pergunta caiu como uma afronta direta à minha dignidade e ao meu verdadeiro status social perante os presentes. Fiquei paralisada por alguns segundos diante da falta de sensibilidade e de percepção refinada daquela mulher. A reação dos convidados foi uma demonstração clara de que eles não estavam conseguindo enxergar a gravidade moral do problema que eu estava denunciando. Em vez de defenderem os princípios da cavalheirismo e da etiqueta, preferiram julgar a minha postura combativa na mesa. Sentir que o julgamento do grupo estava se voltando contra mim em pleno restaurante refinado fez meu sangue ferver de indignação. Eu não podia permitir que a minha imagem de mulher elegante fosse manchada por causa da incompreensão alheia. Precisava agir com firmeza imediata para retomar o controle da narrativa antes que minha autoridade fosse corroída. Em vez de me recolher discretamente ou mudar de assunto para amenizar o clima tenso, decidi dobrar a aposta sem pensar duas vezes. Bati levemente com a taça de cristal na mesa para chamar a atenção de todos os empresários e executivos presentes. Exigi abertamente e em tom solene que todo o grupo cortasse relações comerciais e sociais com Alejandro de forma definitiva e imediata. Argumentei que banir aquele homem era uma prova indispensável de lealdade ao nosso nível social e à preservação dos nossos valores de elite. Olhei nos olhos de cada um esperando um assentimento imediato e incondicional à minha exigência de classe. O silêncio que se seguiu na mesa VIP foi constrangedor e cortante, revelando uma divisão profunda entre os meus pares. Alguns convidados abaixaram os olhos e voltaram a atenção para seus pratos, evitando qualquer contato visual direto comigo. Outros trocaram sussurros discretos que deixavam claro o descontentamento com a minha postura autoritária e obsessiva durante o jantar. Percebi que minha tentativa de impor um boicote social estava gerando um efeito colateral desastroso para a minha própria imagem. Aquele grupo parecia mais incomodado com a minha insistência do que com a falta de classe do Alejandro. Fiquei extremamente furiosa ao constatar a falta de firmeza moral de pessoas que se dizem pertencentes à alta sociedade da cidade. Como é possível que empresários de prestígio prefiram passar pano para um pão duro a apoiar uma mulher elegante do seu próprio círculo? Na minha cabeça, a atitude hesitante daqueles convidados demonstrava uma fraqueza de caráter inaceitável para quem ocupa posições de destaque. Não conseguir enxergar o perigo de conviver com impostores é o primeiro passo para o declínio de qualquer elite econômica. Eu me senti isolada em minha luta solitária para manter a integridade dos nossos ambientes requintados. A partir daquele momento, a reunião perdeu completamente o tom festivo e refinado que eu havia planejado com tanto empenho. Vários convidados começaram a pedir a conta ou a inventar compromissos urgentes para se retirarem do restaurante mais cedo. A sensação de que o evento havia sido um fracasso tático começou a pesar sobre os meus ombros de forma avassaladora. Mesmo pagando uma conta alta para banquetear aquelas pessoas, não recebi a lealdade automática que a minha posição exigia de volta. Fiquei profundamente ressentida com a ingratidão e a falta de visão daquele grupo seletivo de contatos. Apesar da óbvia resistência e do olhar julgador de parte da mesa, mantive minha cabeça erguida até o último minuto do jantar. Não aceitaria me retratar ou admitir qualquer tipo de exagero diante de pessoas que não entendem a importância da etiqueta de elite. O erro não estava na minha cobrança legítima por padrão social, mas sim na ignorância daqueles que preferem fechar os olhos para a mesquinharia.
Alejandro continuava sendo o culpado original de todo esse desgaste que passou a afetar a minha paz e o meu convívio. Continuarei convicta de que minha postura é a única adequada para quem realmente tem classe e amor próprio. Se o meu grupo social não tem a coragem necessária para purgar elementos indesejados da nossa convivência, eu farei isso sozinha se for preciso. Não recuarei um único centímetro na minha missão de desmascarar aquele liso fantasiado onde quer que eu esteja. A semente da dúvida sobre a idoneidade dele foi plantada na cabeça de todos, independentemente das reações superficiais daquela noite. Aguardarei os próximos acontecimentos consciente de que fiz a minha parte para defender os valores que sustentam nosso ambiente refinado. A verdade prevalecerá e todos perceberão que eu estava certa desde o primeiro instante daquele passeio no shopping. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo 1 diz: o Alejandro saiu no lucro gigante. Gastou apenas 2 horas de passeio no shopping para descobrir com quem estava lidando e se livrar de uma pessoa absurdamente fútil. Viramos todos de Alejandro. Resposta da OP. É óbvio que usuários de fórum de internet não têm a menor ideia do que é a etiqueta, o rigor e a dinâmica real da verdadeira alta sociedade. Não me surpreende vocês defenderem a pão-duragem. Usuário anônimo 2 diz: organizar um jantar caríssimo só para exigir que todo mundo pare de falar com o cara porque ele não te deu presente? Suas amizades de elite parecem um circo onde todo mundo só se importa com dinheiro e interesse. Resposta da OP. Quem não seleciona rigorosamente o seu círculo social e tolera falhas de classe acaba cercado de alpinistas e lisos. Eu apenas exijo lealdade de nível dos meus iguais. Atualização 3. Já se passou um mês desde a última atualização. Chegou finalmente o dia do grandioso coquetel de gala para o lançamento de uma famosa marca internacional no clube mais privativo e exclusivo de toda a cidade. Este era o evento social mais aguardado do ano, a ocasião perfeita em que eu pretendia selar em definitivo minha posição de destaque na alta sociedade. Preparei-me com semanas de antecedência, vestindo o modelo sob medida deslumbrante e ostentando minhas melhores joias para ofuscar qualquer rival presente. Entrei no salão nobre sentindo que o ambiente aristocrático era o meu lugar natural e que aquela noite consagraria minha elegância incontestável. O salão estava repleto com a verdadeira nata da elite empresarial, autoridades locais e as famílias mais tradicionais do estado. Circulei entre as rodas de conversa cumprimentando conhecidos com sorrisos ensaiados e mantendo uma postura de extrema superioridade. Sentia que a poeira sobre o jantar passado havia baixado e que todos haviam esquecido qualquer mal-entendido anterior sobre minha conduta. Eu estava confiante de que minha presença brilhante na cerimônia apagaria qualquer fofoca e reafirmaria meu prestígio intocável. A noite prometia ser o ápice da minha consolidação social nos círculos mais fechados da cidade. No momento principal da noite, o cerimonial anunciou a apresentação oficial da expansão da marca internacional para a nossa região. O diretor-geral da distribuidora exclusiva no país subiu ao palco sob aplausos entusiasmados da plateia refinada. Quando ele se posicionou sob os refletores para iniciar o discurso, senti meu coração congelar instantaneamente no peito diante daquela imagem. Para o meu absoluto choque e desespero velado, o homem no palco era o Tiago, ninguém menos que o irmão mais velho de Alejandro. Uma sensação avassaladora de mau pressentimento tomou conta de todo o meu corpo enquanto ele segurava o microfone com calma. Tiago começou o discurso demonstrando uma extrema elegância e oratória impecável, prendendo a atenção de cada pessoa presente no salão. Após introduzir os planos de investimentos milionários da empresa, ele fez uma pausa dramática na fala para fazer um agradecimento público especial. Com a voz firme e cheia de orgulho, ele apontou para a área VIP e agradeceu publicamente ao sócio proprietário majoritário de toda a rede de perfumarias da região. O nome anunciado em alto e bom som pelos alto-falantes foi o de seu irmão, Alejandro. O salão inteiro explodiu em aplausos calorosos enquanto a verdade caía sobre mim como uma rocha esmagadora. A revelação de que Alejandro era o dono bilionário de toda a rede de boutiques luxuosas da cidade me deixou completamente sem ar. Aquele homem que eu havia rotulado de liso mão de vaca era, na realidade, o proprietário do próprio império comercial onde fiz a cena do perfume. A terra pareceu abrir sob os meus pés enquanto eu tentava assimilar a dimensão do pesadelo tático em que havia me metido por livre e espontânea vontade. A pose de cliente rica e influente que tentei sustentar perante os gerentes ruiu em 1000 pedaços em questão de segundos. A ironia macabra daquela situação me deixou paralisada no meio da multidão elegante. Tiago continuou o discurso no palco, mantendo o tom calmo e aristocrático ao abordar a filosofia de trabalho da sua corporação.
Ele explicou abertamente diante de toda a elite presente que a empresa valorizava o respeito absoluto aos seus clientes e funcionários acima de qualquer lucro. Em seguida, revelou que recentemente a gerência das suas lojas principais teve de lidar com uma pessoa mal-intencionada. Ele contou que essa pessoa tentou usar o nome da marca de luxo para difamar os proprietários e coagir os funcionários com ameaças e mentiras descaradas. O silêncio no salão tornou-se absoluto e sufocante enquanto todos ouviam a denúncia. Para o meu completo terror, Tiago revelou que os gerentes das boutiques haviam repassado relatórios internos completos contendo as gravações das câmeras de segurança daquela tarde. As filmagens mostravam em altíssima definição o momento exato em que eu armei o espetáculo na bancada do caixa para forçar o pagamento de um perfume. As câmeras registraram também minhas visitas posteriores aos escritórios das lojas tentando queimar o nome de Alejandro com acusações falsas. As imagens e os relatos comprovavam de forma irrefutável que eu havia criado toda a farsa para manipular e difamar o dono da rede. A minha armação estava sendo exposta publicamente para toda a alta sociedade presente. Enquanto Tiago finalizava suas palavras com extrema altivez sem sequer citar meu nome diretamente, percebi a aproximação de 2 homens fortes. Fui abordada discretamente por 2 seguranças particulares do evento, que se posicionaram estrategicamente ao meu lado sem fazer alarde. Eles me informaram em tom baixo, mas inflexível, que minha presença não era mais desejada na cerimônia e que eu devia acompanhá-los. As pessoas ao meu redor começaram a se afastar de mim rapidamente, percebendo exatamente o que estava acontecendo ali naquele canto. Senti o sangue fugir do meu rosto enquanto a vergonha me esmagava impiedosamente. Fui escoltada para fora do salão do clube sob os olhares de absoluto desprezo, choque e deboche de todos os meus contatos sociais. Amigos de longa data, empresários e conhecidos viravam o rosto com nojo enquanto eu passava entre as mesas sendo conduzida pelos seguranças. O murmurinho de risos abafados e comentários venenosos ecoava pelos meus ouvidos como um pesadelo sem fim. A humilhação de ser expulsa do evento mais exclusivo da cidade destruiu qualquer vestígio de dignidade que eu tentava preservar. Eu era agora uma pária rejeitada diante das mesmas pessoas que costumava julgar com arrogância. O mesmo status e poder de influência que tentei usar com tanta ganância para destruir a reputação de Alejandro acabou me destruindo publicamente de forma irreversível. A minha manobra manipuladora voltou-se contra mim com uma força devastadora, exposta pela própria tecnologia e pela autoridade dos verdadeiros donos do poder. Eu me vi colocada para fora no estacionamento do clube privativo como uma intrusa indesejada e ridícula. A porta de vidro da recepção se fechou atrás de mim, simbolizando o fim da minha trajetória na alta sociedade local. Fiquei sozinha na calçada vestida com meu vestido de gala inútil e sem ter para onde fugir. Dentro do meu carro, surtei em um choro descontrolado de fúria e vergonha enquanto socava o volante com desespero. Não conseguia aceitar que um homem como Alejandro tivesse escondido seu verdadeiro patrimônio para me colocar em uma armadilha tão perversa. Na minha cabeça perturbada, ele havia me testado e me manipulado friamente desde o início para me desmascarar na frente de todos. A sensação de ter sido vítima de um complô empresarial arquitetado por ele e pelo irmão me consumia por dentro. Eu não conseguia enxergar o meu próprio erro, apenas o ódio por ter sido derrotada e exposta daquela forma humilhante. A notícia do escândalo no coquetel de gala se espalhou como um incêndio devastador por todos os grupos de mensagens da elite durante a noite. Em poucas horas, minha caixa de entrada foi inundada por mensagens de repúdio e bloqueios em massa de antigos aliados sociais. Minha reputação, construída com tanta obsessão por aparências, havia sido reduzida a pó em uma única noite inesquecível. Eu sabia que o estrago era absoluto e que nenhum recurso financeiro ou desculpa seria capaz de limpar meu nome daquela vergonha. A queda foi total e definitiva, deixando-me completamente desamparada e arruinada perante a cidade inteira. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo diz: a humilhação veio em HD e em som Dolby Surround. A mulher tentou queimar o cara na loja de perfumes e descobriu no palco do clube VIP que ele era simplesmente o dono da rede inteira de boutiques. Eu tô rindo até 2030. Resposta da OP. Está na cara que esse sujeito e o irmão dele armaram tudo desde o primeiro instante só para me testar e tentar me expor de propósito. Eles esconderam o patrimônio por pura malícia. Usuário anônimo 2 diz: ser convidada a retirar do clube mais exclusivo da cidade escoltada por 2 seguranças na frente de todo mundo é o ápice do vexame. Parecia uma penetra tentando se passar por milionária e sendo pega no flagra. Resposta da OP. Essa empresa cafona deles não está à altura da minha presença.
Eu não faço a menor questão de pisar naquele clube vulgar novamente e a partir de hoje só frequentarei lugares de classe verdadeiramente superior. Atualização 4. Já se passaram 5 meses desde a última atualização. A minha reputação no meio executivo e social da cidade foi completamente arruinada depois daquela noite fatídica no coquetel de gala. O escândalo se espalhou com uma velocidade assustadora, garantindo que a minha imagem ficasse manchada de forma indelével em todos os círculos influentes. Passei a ser conhecida publicamente como a impostora invejosa e fútil que tentou aplicar um golpe de status no proprietário da maior rede de perfumarias da região. O julgamento social foi implacável e reduziu a zero qualquer possibilidade de recuperação da minha imagem nos ambientes refinados. Como consequência direta de toda a poeira que subiu, meu nome foi sumariamente retirado da lista de convidados de todos os clubes privativos, restaurantes VIP e eventos beneficentes importantes da cidade. As portas que antes se abriam com facilidade para minha presença agora se fecharam com trancas absolutas e definitivas. Antigas amigas que disputavam minha companhia nas redes sociais passaram a me ignorar na rua e me bloquearam em todos os meios de comunicação. O banimento social foi completo e irrestrito, deixando-me em um isolamento frio e aterrorizante que nunca imaginei vivenciar. Fui varrida da alta sociedade como se nunca tivesse pertencido a ela. Para piorar dramaticamente a situação, o rombo financeiro no meu cartão de crédito acumulou juros absurdos e incontroláveis ao longo desses últimos meses. Eu vinha gastando muito além das minhas reais possibilidades financeiras apenas para sustentar uma fachada de riqueza e ostentação perante meus conhecidos. Sem o suporte de novos limites e com as faturas vencidas me sufocando diariamente, o colapso econômico tornou-se inevitável. Os bancos e credores começaram a me cobrar de forma agressiva, ameaçando bloquear meus poucos bens restantes na justiça. O pesadelo da falência iminente bateu à minha porta sem qualquer piedade. Fui obrigada a tomar decisões extremas e dolorosas para conseguir quitar as dívidas acumuladas e não ter meu nome negativado de vez. Vendi a imensa maioria das minhas bolsas de grife, sapatos importados e vestidos de alta costura em brechós de luxo por preços irrisórios. Ver minhas preciosidades sendo levadas por compradoras pechinchadoras partiu meu coração em pedaços e destruiu meu orgulho. O dinheiro arrecadado com o desapego forçado serviu apenas para cobrir os juros bancários e fechar as contas mais urgentes. A minha coleção de itens de luxo, que era o símbolo máximo da minha identidade, evaporou completamente. Sem recursos para manter o aluguel do meu antigo apartamento em um bairro nobre, tive de empacotar minhas poucas coisas restantes às pressas. Mudei-me para um apartamento minúsculo e humilde localizado em um bairro periférico e distante do centro da cidade. O espaço é acanhado, com paredes descascadas e um silêncio opressor que me lembra a todo instante da minha nova realidade decadente. Não há manobristas, recepções de mármore ou vizinhos influentes circulando pelos corredores deste lugar modesto. A queda de padrão de vida foi brutal e me colocou em um cenário que eu sempre desprezei do fundo da minha alma. Enquanto eu me afundava no esquecimento e na modéstia forçada, Alejandro e Tiago continuaram triunfando e expandindo os negócios da família com vigor impressionante. A marca de perfumarias de luxo abriu novas filiais pela região e os dois irmãos são vistos hoje como as maiores referências no setor empresarial do estado. Vejo frequentemente notícias em portais de negócios elogiando o tino comercial e a elegância impecável de ambos nos grandes eventos corporativos. Saber que eles estão no topo absoluto enquanto eu me encontro no fundo do poço é uma dor constante que corrói meus pensamentos diários. O contraste entre o sucesso deles e a minha ruína é avassalador. Ontem à noite, enquanto eu terminava de desencaixotar minhas poucas caixas de papelão no chão da sala minúscula, algo no fundo de um recipiente me chamou a atenção. Afastei alguns jornais velhos de embalagem e encontrei o frasco daquele perfume de edição limitada que deu início a todo esse desastre social. O vidro reluzente continuava ali, quase cheio, como uma relíquia intacta do dia em que decidi testar o Alejandro na boutique de luxo. Peguei o objeto pesado nas mãos e me sentei no chão frio do apartamento enquanto observava o líquido transparente através do cristal. Aquele frasco parecia carregar o peso de todas as escolhas erradas que fiz na vida. Olhei para aquele objeto caro por longos minutos no silêncio da noite e, de repente, me veio um estalo doloroso e devastador de pura clareza mental. Pela primeira vez na vida, fui forçada a enxergar sem máscaras a verdade nua e crua sobre quem eu realmente fui durante todos esses anos. Percebi que passei a vida inteira medindo o valor intrínseco das pessoas exclusivamente pelo preço das coisas que elas podiam me dar ou financiar.
Eu vivi profundamente convicta de que o meu próprio valor como mulher dependia da espessura da carteira dos homens que estavam ao meu lado. Essa visão deturpada e fútil do mundo arruinou minha alma e guiou cada passo falso que dei. A minha ganância desmedida e o meu orgulho estúpido de querer testar a capacidade financeira de um homem me custaram absolutamente tudo o que eu tinha. Eu tinha um status social razoável, contatos importantes e uma vida confortável, mas joguei tudo no lixo por causa de uma infantilidade pretensiosa. Por querer provar uma superioridade vazia dentro de uma loja de shopping, atrai para mim a pior humilhação e o banimento definitivo. O desejo de ostentar e dominar uma relação me transformou em uma pessoa tóxica que todos aprenderam a odiar e evitar. O preço do meu egoísmo foi a perda total da minha dignidade e da minha história. Agora me vejo completamente isolada do mundo, sem amigos verdadeiros, sem contatos profissionais e morando em um lugar que reflete exatamente a minha falência moral. Ninguém me liga para saber como estou, nenhum convite chega até mim e meu nome tornou-se sinônimo de vergonha e piada nos círculos de elite. A solidão que sinto neste apartamento pequeno é sufocante e me faz perceber o quão vazia era a vida de aparências que eu sustentava. Tudo que construí sobre a base do interesse financeiro e da arrogância ruiu de forma irreversível. Não sobrou uma única pessoa ao meu lado para me estender a mão neste momento amargo. Seguro este frasco de perfume caríssimo nas mãos e me dou conta de que ele é a única coisa luxuosa que me restou de todo aquele passado de ostentação. No entanto, em vez de me trazer orgulho ou sensação de elegância, este objeto agora só me traz uma vergonha profunda e insuportável. Cada borrifada que eu dou no ar me lembra da tarde em que destruí minha própria vida por causa de uma atitude mesquinha no caixa da boutique. Tornou-se o símbolo do meu fracasso, a prova viva de que a arrogância cobra um preço que cartão de crédito nenhum é capaz de pagar. O perfume que eu tanto quis hoje me sufoca com o cheiro da minha própria decadência. Termino de guardar o frasco na prateleira bamba do meu novo armário sabendo que não há mais como voltar atrás ou consertar os estragos que causei a mim mesma. Aprendi da forma mais cruel e solitária possível que o dinheiro e o status não valem nada quando se perde a humanidade e o respeito próprio. Viverei com as marcas dessa lição dolorosa pelo resto dos meus dias, isolada na minha nova realidade e consciente do buraco que cavei com minhas próprias mãos. A futilidade me tirou tudo e me deixou a sós com a minha própria vergonha neste apartamento periférico. Este é o fim definitivo da mulher arrogante que um dia pensei ser.